Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência a mais uma de nossas aulas hoje, que será sobre motores e geradores elétricos. Antes eu preciso dar alguns avisos para vocês, então está terminando o nosso semestre e a gente precisa, nós temos mais 3 aulas, essa de hoje e mais 2. Tá? Eu preciso ter ao menos uma avaliação. Então, na próxima aula, nós faremos uma avaliação online. Então, reservem esse horário da aula para avaliação, tá? Eu vou mandar um link para vocês e a gente vai fazer uma avaliação online. Estudem pelas listas que foram dadas até agora, tá? E vai ser uma avaliação bem tranquila, não se preocupem muito. Então, hoje eu não vou dar nenhum trabalho para vocês nessa aula de hoje, apenas que vocês então aproveitem, podem até aproveitar um pouco do horário de aula aí para estudar e revejam as questões que já foram entregues por vocês até. Então a nossa aula de hoje é basicamente sobre motores e geradores elétricos, tá? Então motores e geradores são máquinas que transformam uma forma de energia em outra, correto? Os motores vão transformar a energia elétrica em mecânica e os geradores, ao contrário, transformam a energia mecânica em energia elétrica. Normalmente nos motores a potência ou a quantidade de força que ele entrega, né, é dada em kVA, tá? Para os motores elétricos, e para os motores mecânicos em CV. Tá? Existe uma relação entre CV e kVA. Tá? Vocês vão ver que essa relação é da ordem de 750 aproximadamente CV para 1 kVA. Então tem aqui no slide está mostrando bem o valor bem certinho, não chega a ser bem 750. Mas assim, então motor eu tenho como entrada tensão e corrente. Então eu ligo um motor na tomada, por exemplo, eu tenho uma tensão e uma corrente que está entrando ali. Essa tensão normalmente é fixa, e o que varia nele vai ser a corrente. Então, quando eu tenho mais carga no motor, minha corrente aumenta, porque a tensão na tomada ou numa rede trifásica é constante. O que muda é a corrente conforme eu tenho ocupo mais torque ou velocidade na saída desse motor. Então, entrada, tensão e corrente, saída, torque, que é força, e velocidade angular, que é a velocidade do motor. Então, torque dado em newtons e velocidade angular dado em rotações por minuto, tá? RPM. Gerador. Ao contrário, né? Então, o gerador entra torque e velocidade angular e sai tensão e corrente. Normalmente, saída de tensão é fixa e o que vai variar é a corrente. Então, conforme eu preciso mais carga, né? Mais coisas eu estou ligando na saída do gerador. Vocês podem pensar ali um gerador alimentando várias lâmpadas, por exemplo. À medida que eu ligo mais lâmpadas, elas estão em paralelo, aumenta a minha corrente e minha tensão permanece constante. E os motores elétricos se dividem em inúmeros modelos de motor, que lógico, a forma de construção de cada um é um pouco diferente, tá? Onde nós temos os principais e os mais utilizados são motores de corrente contínua e motores de corrente alternada. Eu tenho
os mais utilizados são os motores síncronos e os motores de indução, que a gente chama assíncrono. Tá? Então, esses três são os motores mais utilizados em indústrias, em equipamentos e tudo mais. Lógico que eu tenho ainda vários outros tipos de motores, principalmente alguns que estão aparecendo agora também, com o advento de carros elétricos e tudo mais, eles estão cada vez mais buscando motores com menor peso e com uma maior potência. Tá? Então eu tenho motores utilizados hoje em robótica, que são servomotores, eu tenho motores que são utilizados em acionamentos de cargas, né? Então eu tenho inúmeros motores hoje, e alguns motores híbridos com ímãs raros e alguns outros tipos que estão sendo desenvolvidos ainda. Mas o que nós precisamos focar mais é nesses motores de corrente contínua e nesses motores de corrente alternada, que são os mais tradicionais e os que são mais utilizados hoje no mundo inteiro. Então nós vamos ver inicialmente nessa sequência agora o princípio básico de funcionamento de um motor de corrente contínua. E depois, num outro vídeo, nós vamos ver os princípios básicos de funcionamento dos motores de corrente alternada, que é a base para todo o conhecimento que vocês vão ter aí. Aqui nós vemos então um fio passando corrente e um campo magnético formado por dois ímãs. A gente pode ver que eu tenho dois campos magnéticos e esses dois campos interagindo resultam em uma força. O que a gente pode perceber, essa força vai ser aplicada no fio, deslocando esse fio em algum sentido. Como que a gente descobre esse sentido? Pela regra da mão direita, onde o indicador mostra o sentido da corrente, o médio vai mostrar o sentido do campo e o polegar a força que é feita nesse fio. Então, se eu tenho um fio passando corrente, ele gera um campo magnético, né? Então, a gente, pela regra da mão direita também, polegar no sentido da corrente e os dedos no sentido do campo estão me mostrando ali um campo magnético. Eu acabo tendo dois campos magnéticos, um formado pelo fio e outro formado pelos ímãs. Para esse campo magnético, estando em 90 graus, nós temos uma força que é dada por IL e B, onde I é corrente, B é o campo e L é o comprimento do fio que fica dentro deste campo. Tá? Se eu tiver 90 graus, eu vou ter uma força máxima. À medida que eu mudo esses graus, chegando até 0 ou 180, a minha força é 0, ou seja, se o fio está paralelo ao campo dos ímãs, a minha força é 0. Se esse fio está perpendicular ao campo magnético, minha força é máxima. Tá? Então, ter bastante cuidado com isso. Regra da mão direita, indicador corrente, dedo médio campo e o dedão a força, polegar a força. À medida que eu mudo esse ângulo, ó, vai diminuindo também a minha força, né? Então 45 ali dá 0,80 alguma coisa a força. Então vocês podem ver que ela vai diminuindo até novamente chegar no 0 ou em 180, ou seja, paralela às linhas de força dos ímãs. Tá? Aí eu não tenho força nenhuma fazendo nesse fio. Então esse é o princípio básico do motor.
Agora a gente pode ver aqui, se eu fizesse uma espira, ou seja, uma volta com esse fio, eu percebo que à esquerda ali, minha corrente está entrando na página, à direita está saindo. Sentido do campo é o mesmo, novamente usando a regra da mão direita, a força que eu tenho nesse primeiro condutor está para cima, certo? Continuando nesse mesmo condutor, com a mesma corrente, passando para o outro lado, minha corrente agora está saindo da folha, a força, o campo elétrico continua no mesmo sentido, minha força acaba estando para baixo. Então, o que, que acontece com essa espira? Ela tende a girar dentro do campo magnético. Ela vai girar e ficar na vertical. Tá? Ainda nesse segmento onde está mostrando agora, né? Eu tenho meu campo magnético paralelo às linhas de força, minha corrente paralela à linha de força, praticamente lá eu não tenho força nenhuma. Tá? Então eu tenho, ó, essa espira gira até chegar em cima. Quando ela chega nesse momento, ela não faz mais força, tem uma força fazendo para cada lado. Então, eu precisaria, para ter um motor, que isso continuasse girando. Qual é o artifício que se utiliza nesse momento para conseguir isso? Se utiliza um comutador, que é duas partes condutoras, que são as maiores ali, separadas por um isolante no meio. Ou seja, se eu colocar a tensão num lado e no outro, um lado vai estar ligado na espira e o outro no final da espira. Então, se eu coloco uma tensão DC ali, representada por uma pilha, mas pode ser qualquer tensão DC, eu tenho uma corrente circulando. O que eu tenho ali são escovas que elas ficam deslizando em cima desse comutador. São escovas normalmente de grafite, carbono, né? E conduzem eletricidade. No momento que chega lá em cima, eu estou invertendo o sentido da minha corrente e da minha tensão na espira. Então, ó, percebam, minha corrente está indo num sentido quando comutou aqui, ó, inverteu o sentido da corrente. Aí as minhas forças mudam de sentido e eu continuo girando esse fio. Então, aqui eu tenho um outro modelo, aqui é um motor explicando a mesma coisa, mas mostrando um motor propriamente elétrico. Então aqui a minha imagem fica melhor de entender. Aqui eu posso ver o comutador, em vez de uma espira eu tenho várias, tá? Então vamos ver como é que funciona. Aqui ele mostra uma espira, o comutador, as escovas e os dois ímãs permanentes, norte e sul, que ficariam presos na carcaça. Tá? A armadura, que é a parte que está girando, tá? Nesse caso a armadura está girando. E aqui então mostra o sentido da corrente, a bateria alimentando um polo da escova positivo, dá o sentido da corrente, o sentido do campo, a força que é feita e o giro. Chegou lá em cima, comutou, inverteu a corrente de lado. Ó, percebo cada vez que chega em cima ele comuta, ele inverte o mais e o menos aqui e, consequentemente, inverte o sentido da corrente, continua sempre fazendo força. Então, isso mantém o giro do meu motor. Então, esse é o princípio básico do motor de corrente contínua, onde gira. Percebam que quando chega em cima, meu torque, ou seja, a força que esse motor está fazendo, é praticamente zero, pelo princípio que a gente já viu ali. Então, eu tenho torque praticamente em toda a parte que está dentro do ímã,
Quando chega lá em cima, meu torque, como uma força está para cada lado, é praticamente zero. Por isso que se colocam mais espiras, mais comutações, que aí eu vou ter um torque mais constante e, ó, percebam, ó, tá chegando ali, eu já tenho torque na outra espira, ó. Então o meu torque está quase sempre constante. Por isso, então, se coloca várias espiras, vários comutadores, certo? E com isso eu coloco também entreferro no meio dessas espiras para reforçar o meu campo. Tem um eixo ali. Minhas escovas ali são pressionadas com umas molas para fazer uma força nesse contato, para eu não ter muita perda nesse contato. Uma outra coisa, meu ímã norte e sul pode ser feito com ímãs, mas pode ser feito com o próprio enrolamento, gerando um norte e sul. Então aqui ó, eu tenho uma conexão que pode estar em paralelo ou em série. Então, paralelo é o campo que eu estou gerando em paralelo com as espiras do motor e série o campo que eu estou gerando em série. O que muda? Que cada um tem aplicações específicas. No modelo série, a corrente, a velocidade diminui com o torque. No modelo paralelo, a velocidade se mantém mais constante com o torque. O que é isso? A força que eu ponho no eixo, né? Então, quanto mais força eu ponho no eixo, mais ele vai reduzindo um pouquinho a minha corrente no paralelo, a minha velocidade no paralelo, né? E no série ele reduz muito a velocidade conforme eu coloco peso no eixo, tá? Ou mais carga no eixo, tá? Mostrou aqui também uma reprodução do motor, onde eu tenho uma ventilação e algumas peças aí, tá? Mas isso não é tão importante. Importante é vocês entenderem o princípio de funcionamento desse motor.